Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em duas passagens. Primeiro, você vai abrir em Jeremias 17, versículo 10. Jeremias 17, versículo 10. Depois a gente vai passar para Gênesis capítulo 18, versículo 17. Primeiro Jeremias capítulo 17, versículo 10. Depois Gênesis capítulo 18, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Muito bem. Quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, isso não é algo aleatório. Quando Deus faz uma obra gloriosa na vida de uma pessoa, essa obra não é feita de forma aleatória. Não é obra do acaso, não é o destino. Se não é obra do acaso, se não é o destino, se não é aleatório, então qual é o critério que Deus usa para ele se manifestar? O profeta Jeremias, ele revelou, ou Deus usou Jeremias para revelar o critério que Deus usa em relação a cada um de nós. Porque Deus diz assim através do profeta Jeremias: eu, o Senhor. Quer dizer, o profeta Jeremias escreveu, mas é Deus quem está falando. Ele fala: eu, o Senhor. Você sabe que Deus, ele se apresenta na Bíblia como o Altíssimo, como o Eterno, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Mas normalmente, quando ele vai falar com os seus servos, com aqueles que servem a ele, então ele usa essas palavras. Veja, eu o quê? O Senhor. E todos aqueles a quem ele dirigiu essa palavra, esses foram privilegiados. Por quê? Porque se Deus se apresenta para alguém como o Senhor desse alguém, é porque ele considera esse alguém seu servo. E ser servo de Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. O título de servo de Deus é o maior privilégio que alguém pode ter. Não tem nada que se compare a você ser chamado de servo de Deus. Servo é o mesmo que escravo, né? Ou seja, é uma pessoa que serve a Deus, é uma pessoa que trabalha para Deus. Então, ser servo do Altíssimo, ser servo do Deus de Abraão, é um privilégio para poucos. Mas não é que Deus quer ter poucos servos, é que poucos se dispõem a servi-lo. Porque para você ser servo de Deus, você tem que se dar a Ele por inteiro, você tem que pertencer a Ele. Ser servo significa abrir mão do seu eu, das suas vontades, para viver em função da vontade de Deus. Ser servo, para você ser servo, você tem que renunciar, você tem que sacrificar o seu eu, e isso não é fácil. Não é qualquer pessoa que se dispõe a renunciar o seu eu para fazer a vontade de Deus. Então ele fala, eu, Senhor. Aí ele explica, esquadrinho o coração. Esquadrinho o coração. Só Ele pode fazer isso. Você pode esquadrinhar o meu coração? Você pode esquadrinhar o coração do seu familiar? O seu familiar pode esquadrinhar o seu coração. Esquadrinhar é conhecer em detalhes. É cada partezinha do seu coração. Ninguém pode esquadrinhar o coração senão o próprio Deus. Nem o diabo pode esquadrinhar o coração.
porque Ele não é onisciente. O único que conhece o nosso coração em detalhes é o próprio Deus. Então Deus fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Significa dizer que Deus faz isso com cada um de nós, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Você pode ter certeza, Deus esquadrinha o seu coração. Esquadrinhando significa dizer que Ele sabe se o que tem aí dentro é amor ou é ódio, se tem mágoa, se tem um pecado escondido, se tem orgulho ou humildade, se tem egoísmo ou altruísmo. Quer dizer, o egoísta é aquele que pensa em si, o altruísta pensa no próximo. Então Deus sabe se tem orgulho, se tem humildade, se tem egoísmo, se tem altruísmo. Ele sabe se tem dúvida ou se tem certeza. Ele sabe se tem alguma coisa no coração acima dele, se tem alguém ocupando o lugar dele, se você está com o seu coração no filho, no marido, na esposa, no bem, enfim, em algo, em coisas ou pessoas. Ele sabe se o seu coração está totalmente nele ou não. Ele vê, não tem jeito, ele vê. Ninguém escapa disso. Não há nada que possamos fazer que fique oculto a Ele. Tudo. Até aquilo que nem foi feito ainda, só da pessoa desejar, intencionar fazer, Deus já sabe. Porque Ele esquadrinha o nosso coração. Tem um porquê. E a passagem revela, a gente vai ler mais adiante, o porquê dele fazer isso. Então, duas coisas que Deus faz. Ele esquadrinha o coração e prova as entranhas. As entranhas, como na outra Bíblia fala os pensamentos, significa dizer que ele prova as profundezas do seu interior. Deus mergulha nas profundezas da sua mente e Ele conhece tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele conhece cada passo nosso, cada intenção nossa. Você vê que o critério de Deus é diferente do critério humano. O homem não pode ver o coração. Por exemplo, se uma pessoa vai se candidatar a um emprego, não tem nenhum psicólogo, nenhum RH, ninguém que consiga avaliar o coração da pessoa. Ninguém. Vai se olhar a sua aparência, vai se olhar o seu diploma, quais são os diplomas que você tem, qual é a sua formação. Vai se fazer a avaliação psicotécnica, a avaliação psicológica, etc. Vai olhar o seu nome, vai ver se você já cometeu algum crime, se você deve a alguém, se você tem nome limpo, nome sujo. O homem vê o lado de fora. Existem pessoas que chegam na presença de Deus e que são transformadas, que jamais seriam aceitas nas instituições humanas. Jamais. Pelo passado delas, pela vida delas, pelos erros que elas cometeram, elas jamais seriam aceitas nas instituições humanas, mas elas chegam na presença de Deus e elas são aceitas. E às vezes aqueles que lá fora são muito bem vistos pelo mundo, chegam diante de Deus e não são aceitos. Você vê que o critério de Deus é diferente, porque o homem vê o exterior e Deus vê o coração da pessoa. Amém, pessoal? O critério de Deus é completamente diferente. Você vê que, por isso que as pessoas não entendem nada, né? Você vê que o mundo às vezes julga e diz assim: poxa, fulano fez isso, fez aquilo outro e hoje está na igreja, agora quer dizer que é santo. O mundo não aceita, mas Deus aceitou aquela pessoa.
O mundo rejeita, o mundo não, acha que não tem como desvincular a pessoa do passado dela, mas Deus aceita aquela pessoa porque Deus vê o arrependimento sincero no coração dela. É igual quando Jesus se revelou para Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, ninguém lá fora aceitou, disse, poxa, ele está se hospedando com um homem pecador. Mas eles viam Zaqueu por fora. Jesus esquadrinhou o coração de Zaqueu, Jesus viu os pensamentos de Zaqueu naquele momento. E ele se entregou e Jesus o aceitou. Amém, pessoal? Agora, por que ele faz essas duas coisas? Esquadrinhar o coração e provar as entranhas ou os pensamentos. Aí ele diz, e isto para dar a cada um, Deus trabalha conosco na individualidade. Por exemplo, ele não avalia, junto com o marido, também a esposa. E nem junto com a esposa o marido. E nem os filhos junto aos pais, nem os pais junto aos filhos. Ele avalia individualmente cada pessoa. Porque o trabalho do Espírito Santo em nós é individual. Ninguém é salvo ou vai para o inferno por causa do pecado do outro. Cada pessoa, Deus avalia individualmente. A cada um, por isso que ele fala, a cada um. Repare que Jesus disse que no dia da sua volta, 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro deixado. Não vai haver injustiça. 2 estarão trabalhando, um vai ser tirado e o outro deixado. Ele vai trabalhar, a salvação é algo individual, a fé é individual. Jesus, quando curava uma pessoa, ele dizia assim, ó, a tua fé te salvou. Então é individual. Então essa avaliação de Deus para conosco é individual. Por isso que nós não podemos responsabilizar ninguém pelo fracasso da nossa vida espiritual ou pelo fracasso da nossa fé. Não tem como culpar. Ah, eu caí porque eu vi coisa errada. Ah, eu caí porque fulano errou. Eu convivi com escândalos, eu vi isso, eu vi aquilo. Não. A sua vida com Deus é individual. Você não pode culpar marido, esposa, filho, não, ninguém. Por quê? Porque a sua vida é resultado do seu coração. A minha vida é resultado do meu coração e assim por diante. Então ninguém pode culpar ninguém pelo seu fracasso. Depende de você. Então ele fala, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos. Na outra Bíblia fala proceder. Segundo os seus caminhos, quer dizer, as suas escolhas, os caminhos que você escolheu trilhar. E segundo o fruto das suas ações, o fruto das suas atitudes. Então eu pergunto, avalie você, quais caminhos você tem trilhado? Caminhos dizem respeito às escolhas que nós fazemos. Quais têm sido as suas escolhas? Quais caminhos você tem trilhado? Quais têm sido os frutos das suas ações? As suas ações, tudo que você faz. Ação é verbo, né? Verbo é ação. Então, falar, andar, agir, tudo que você faz é tudo atitudes. Quais são os frutos? Por exemplo, os frutos da sua boca, daquilo que você fala, que é uma ação. As suas palavras, elas vêm para levantar ou para derrubar. Você abre a boca para abençoar ou para maldizer. Você fala a verdade ou você fala mentira. As suas palavras têm ajudado as pessoas ou têm prejudicado. Quais são os frutos das suas ações? Porque as nossas ações, os frutos das nossas ações têm que ser vida. Nós temos que ser geradores de vida. Então, quais têm sido os frutos das suas ações? Deus te conhece. Deus me conhece. E ninguém pode passar uma maquiagem
e enganar Deus. Por isso que quando a gente entra na presença de Deus, já diante de nós tem que ir a sinceridade. Porque se você falar uma coisa e Deus olhar para o seu coração e vir outra, já era. Já viu que você não foi, ou a pessoa não foi sincera. Sincero é você ser o que você é e acabou. Nós já falamos sobre isso, né? Que os vasos, o oleiro fazia os vasos, e quando um vaso rachava, para não perder o vaso, passava-se cera. E botava para vender com a cera, escondendo onde ele rachou. Mas as pessoas que conheciam a arte do oleiro, quando iam comprar um vaso, perguntavam para o oleiro: vem cá, esse vaso é com cera ou sem cera? Então, se o oleiro falasse: não, esse aí tem cera, então o valor diminui. Agora, se ele diz: não, esse aí é sem cera, ou seja, porque ele realmente não tem rachaduras. Então, assim, daí saiu a palavra sincera, sincero. Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que chegar sincera. Ah, mas eu tenho um defeito. Tá bom, eu estou aqui. Eu tenho essa rachadura aqui, mas eu sou isso aqui, o que eu sou. Porque não tem como enganar Deus, passar cera e tentar ser uma coisa que você não é. Pode até passar diante dos homens, mas diante de Deus não tem como. Então, nós temos que ser sinceros. Deus nos conhece. Amém, pessoal? Então, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele nos conhece, e isto para dar a cada um de nós individualmente, decidir o que Ele vai dar, até onde Ele pode ir na sua vida, até onde Ele pode ir na vida da pessoa que está do seu lado, até onde Ele pode ir na vida do seu familiar, enfim, Ele vê. Ele vê. Você vê que a oferta, que muita gente não gosta da palavra oferta, quando se vem ao altar para dar uma oferta, fazer um sacrifício, etc. e tal. Na verdade, quando Deus pede a oferta da pessoa, Ele não quer a oferta, porque Ele não precisa dela. Assim, tem gente, Deus não precisa de dinheiro, é verdade, mas Deus também não precisava de animais e pedia animais, sim ou não? Deus precisava de Isaac, mas pediu a Abraão Isaac. Mas quando Deus pediu a Abraão Isaac, Ele não queria Isaac, Ele queria Abraão. Ele não queria Isaac, Ele queria o coração de Abraão. Então, aquilo que Ele pede, não é porque Ele quer aquilo que Ele pediu, Ele quer quem vai dar. Quando a pessoa a quem Ele pede se dá, ou não nega, significa dizer que aquela pessoa é dele, não a oferta, mas a pessoa é dele. Deus quer você. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Então, a nossa oferta revela o que está dentro de nós. Aí olha só o que Deus fala, agora vamos para Gênesis capítulo 18, versículo 17. A Bíblia diz assim: quando Deus estava, aliás, isso que eu vou falar, o contexto é o seguinte: Deus estava para destruir Sodoma, a destruição que choveu fogo e enxofre e acabou com tudo lá em Sodoma. Então Deus estava para destruir Sodoma. E aí Deus vai e diz assim, Deus fala para Ele mesmo, olha só Deus falando com Ele mesmo. Às vezes a gente se pega falando com a gente mesmo. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, conhecendo Deus Abraão, sabendo, provando, desde que Deus vinha provando a ele, desde que ele saiu de Harã, Deus foi provando a ele. Então Deus já viu que futuramente Abraão seria o precursor do Evangelho, porque dele nasceria a nação de Israel, os judeus, o povo judeu que está aí até hoje. E na nação dos judeus nasceria o Salvador da humanidade, as famílias da terra seriam benditas por causa de Abraão. Então o que havia, o plano de Deus para Abraão era muito grande. Então Deus diz assim: poxa, será que é justo eu esconder dele o que eu estou para fazer? Quer dizer, destruir Sodoma? Você já parou para pensar? Que coisa profunda. Deus dá satisfação para alguém. Às vezes tem
briga no casamento porque a mulher não quer dar satisfação para o marido do que faz, ou o marido não quer dar satisfação do que faz para a mulher. O filho não quer dar satisfação para os seus pais. Deus falou com ele mesmo: pô, será justo eu não falar para Abraão o que eu estou para fazer, tratando-se de alguém tão especial, alguém através do qual todas as famílias da terra poderão ser abençoadas? Poxa, eu não posso esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Então Deus pergunta para si mesmo e aí toma a decisão. Aí ele fala assim, ainda falando com ele mesmo: porque eu o tenho o quê? Fala mais alto essa palavra. Conhecido. Deus disse: porque eu o tenho conhecido. Então, o fato de Deus conhecer a Abraão e saber que Abraão era justo, fiel, o levou a chegar à conclusão de que tinha que revelar o que pretendia fazer para ele. E eu e você, e nós, quando Deus nos esquadrinha, qual é a decisão que Ele toma? Será que Deus nos olha e diz assim: não, peraí, eu também tenho que revelar a minha vontade para o fulano, porque eu tenho conhecido e eu tenho visto que realmente ele é meu servo? Qual é a reação que nós provocamos em Deus? Porque eu o tenho conhecido, e sei que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Quer dizer, Abraão era importante para Deus. O plano de Deus para a humanidade passava por Abraão. Então Abraão não era qualquer um. Deus disse: eu não posso esconder dele, porque ele vai deixar um exemplo para a humanidade da minha vontade, de como é viver para mim, de como é obedecer, ou como é me obedecer, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com o quê? Justiça e juízo. Isso aqui é muito profundo, gente. Então Abraão deixaria para os seus descendentes, não apenas biológicos, judeus, mas descendentes espirituais na fé, ele deixaria o exemplo de como se serve a Deus. E a pessoa que serve a Deus, ela anda em justiça e em juízo. Ou seja, se você é justo, então você quer para o seu semelhante o mesmo que você quer para si. Você dá ao seu semelhante o que você quer que ele lhe dê. E você não faz a alguém o que você não quer que seja feito com você. Esse é o sinal, esse é o principal sinal, característica de uma pessoa convertida. O convertido é justo. Nos dias de Abraão não tinham as leis ainda, não existiam as leis. Não tinham sido escritas, ou não tinham sido escritos os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos não existiam nos dias de Abraão. Não estava lá: não matarás, não adulterarás, não mentirás, não tinha essas coisas. Mas mesmo sem as leis existirem, Abraão praticava a justiça. Então ele viria a ser o padrão para nós. Amém, pessoal? Então, a pessoa convertida é aquela pessoa que abandona a injustiça. O que é pecado? Isso é uma pergunta muito comum. Pode isso? E aquilo não pode? Isso aqui é certo? Isso aqui é errado? O que é pecado? Pecado é o que é injusto. Se você praticar uma coisa, você ficar: será que isso aqui é certo ou errado? É só você pensar assim: e se outra pessoa estivesse fazendo? Por exemplo, no casamento, você faz uma coisa, você diz: será que isso aqui é errado? Imagine se a sua esposa fizesse o que você está fazendo. Ou se o seu marido fizesse o que você está fazendo. Ah, não é gostar não! Então por que você está fazendo? Pimenta no olho dos outros é refresco? Essa aí não é o mandamento, não é o mandamento da Bíblia não. Isso aí é o do mundo. O mundo é que diz: pimenta no olho do outro é refresco. Sim ou não? Farinha pouca, meu pirão primeiro.
monte de Bíblia de Satanás aí fora. Quem está entendendo? Então, ser justo é isso. É você se colocar no lugar do seu filho, é você se colocar no lugar do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, do seu empregado, se colocar no lugar de todo mundo. Coloque-se no lugar das outras pessoas. Todo dia, toda hora a gente tem que estar se colocando no lugar do outro. E aí você fala, eu gostaria que ele fizesse comigo. Não, então eu não vou fazer. Se você é justo, então não precisa dar lei para você, porque você não vai roubar, você não quer ser roubado, você não vai matar, você não quer que ninguém te mate, você não vai enganar, você não quer ser enganado, você não vai mentir, você não quer que ninguém minta para você, enfim, você vai andar em justiça. Você já imaginou? Quem já ouviu as pessoas criticando a igreja, falando mal de pastor, falando mal da igreja? Fulano pega a Bíblia, vai para a igreja, pensa que é santo. Quem ouve críticas? Você já imaginou se o mundo inteiro praticasse isso? Você já imaginou se a gente vivesse num mundo que todo mundo fosse justo? Ninguém roubaria, ninguém trairia, ninguém mentiria, ninguém enganaria, ninguém seria falso. Você já imaginou se todo mundo vivesse isso aqui agora? Então a terra seria o paraíso. Você podia derrubar o muro da sua casa, dormir com a porta aberta? Sim ou não? Você poderia, sabe, todas aquelas precauções que se tem, tanto investimento que tem para evitar tantas coisas erradas e não se evita, acabou. Ia acabar tudo. Mas as pessoas não gostam da justiça. Elas sentem quando é com elas. Quando elas são prejudicadas, elas se revoltam. Mas elas fazem com as outras pessoas o que elas não querem que façam com elas. Então nós vivemos num mundo ímpio, um mundo de impiedade, um mundo de injustiça. Injustiça é pecado, pecado é injustiça. Então ele diz, porque eu tenho conhecido, versículo 19, sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, as decisões de Abraão, as reações de Abraão, as escolhas de Abraão, as ações de Abraão faziam dele um homem distinto dos demais da sua geração. Ele era diferenciado no seu caráter. E isso é cristianismo. Essa foi a pré-anunciação do Evangelho. Então, hoje em dia, o número de evangélicos é grande. Aliás, hoje em dia já virou moda dizer que é evangélico. Mas quando você olha a vida da pessoa, aí é que são outros 500. Os frutos das obras, as ações. Por isso que tem muita gente aí, o evangelho está escandalizado aí fora, porque as pessoas professam fé em Deus, dizem que creem em Jesus, mas vivem uma vida completamente avessa. Mas aí, só para finalizar, para a gente poder fazer oração, é por isso que a gente tem que lutar para ir para o céu. Porque Deus salvará quem? Ele virá buscar os justos. Sim ou não? Tem a lista dos que não vão entrar no céu, não fala lá no Apocalipse? Quanto aos incrédulos, os abomináveis, e etc, etc, etc. Tem uma lista lá. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, esse pessoal, aqueles que escolheram a injustiça, não vão entrar no céu. Lá no céu, só vai ter justo. Então você não vai precisar se preocupar com roubo, só justo vai entrar lá. Lá, é lá que eu vou morar, lá que eu quero morar. Quando Jesus voltar, quem quiser pegar essa catedral, fazer alguma coisa aqui, ficar aí nesse mundo, pode pegar tudo. A gente não quer, nós queremos estar na glória. Dessa terra a gente não quer nada. Nós queremos a salvação, mas a salvação é para os justos, aqueles que decidem andar em justiça. É claro que você não vai ser perfeito, eu não vou ser, ninguém vai ser. Mas aí é que Deus vê a nossa intenção, porque às vezes a gente falha, mas Ele sabe. Você falhou, mas você não queria falhar. Não foi algo que você fez intencionalmente, conscientemente. Você não maquinou, você não planejou. Você errou, você falhou.
É por isso que todo dia a gente pede, ó Jesus, tem misericórdia de mim, limpa meu coração, porque Ele sabe que o nosso prazer é agradá-lo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.